iniciando aqui mais uma semana, 7º ano, com a galera de Geografia, galera top, professor Gilson Soares. Ó a Josa, ó a Josa. Iniciando aqui o rapaz do Rostinho Lindo maravilhosamente. E aí junto comigo quem? Billy Paul já vai cortar ali para ele dar o bom dia. Bom dia! Bom dia, 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje começando aqui essa semana elétrica, essa semana produtiva. Vamos começar aí, encerramos as comemorações do Dia da Terra, do aniversário, de tudo mais. E vamos começar aqui com Geografia e Sustentabilidade, assuntos que se complementam. Vai lá, Gilson. Vamos embora. E aí vamos deixando já o recado aí, Billy Paul, assistir daquele programa lá das bolas, caindo lá. Que lição, hein? Ali foi a lição que... Pra gente, aí é 7º ano, tem que saber respeitar o próximo, né? Não vamos aí passar por cima de ninguém, não vamos querer ser melhor do que o outro, essas coisas não vão levar a gente a lugar nenhum. Vamos saber respeitar o próximo, conviver bem na sociedade. E também, Billy Paul, tu viu isso, não foi? Dá uma lição de moral também, que a gente tem que saber respeitar a natureza, né? Não vamos mais o quê? Criar os animais em cativeiros, né? Eles têm que viverem soltos, né? Assim como a gente tem a nossa liberdade, os animais também têm a sua liberdade. E aí fazer o mundo ainda melhor, 7º ano. E aí você baixa lá, hein? Baixa lá o Educa Recife, para você interagindo. Tá bombando, todo mundo baixando, interagindo, dando pico de audiência. Menino do céu! Pense no aplicativo movimentado, você vai baixar, porque Billy Paul vai, ó, chegou aqui na sua tela o QR Code para você baixar e entrar lá, tá uma festa. Entra aí agora que tá super movimentado, você vai interagindo com a nossa aula. Também temos o nosso canal do YouTube, né? Você pesquisa Educa Recife tudo junto lá no YouTube. E também você nos assiste agora pela tela da TV. Eita, Nova Nordeste, 22.4, o programa lá, Billy, eu não posso nem falar o nome, né? Faz menção a outra concorrente lá. Mas enfim, vamos aqui, nossa aula maravilhosa, o tema Billy Paul já colocou aí. Nós temos aqui com a nossa queridíssima Kézinha na interpretação de Libras dali, Kézia! Mas aí, vamos embora, porque já vai chegar na tela, Billy Paul, umas imagens aí, para o pessoal já ir refletindo, né? Passamos aí algumas semanas atrás daquela questão, né, que o pessoal chama de descobrimento do Brasil. Vai descobrir o quê, né? Vivendo mais explorado que... Enfim, nós já temos aqui os povos nativos que conviviam em solo nacional, no continente americano. Aí chega lá os queridões, pegando o pau, Brasil, né? O rolê foi sexta-feira, Billy, sexta-noite, mas assim... Aí começa todo aquele processo de modelar o território nacional até chegar nesse modelo que nós temos ali na imagem, ó. Nosso modelo atual, essa divisão político-administrativa, foi modelado ao longo dos anos, né? Todo aquele processo das capitanias hereditárias, posse, aquele português que tinha posse, né? Tinha dinheiro, tinha os escravos para trabalhar para ele, aí divide as capitanias, toma, tu vai tomar conta dessa aqui, e vai gerar lucro para a coroa portuguesa, né? E aí passou todo aquele período ao longo dos anos, explorando os índios, explorando também aquela questão do tráfico negreiro, até chegar nesse desenho atual. Mas aí vamos falar hoje um pouco aqui na nossa aula dos queridíssimos povos indígenas, mas antes, olha essa charge que chega na sua tela. Vê aí junto comigo, ó. Deixa eu me aproximar aqui, senão não dá para ler não, hein? Olha, filha, eu trouxe a bandeira do Brasil para você pintar. Aí ela, eba, adoro colorir. Prontinho. Aí o pai diz, quero ver. Aí quando ele olha, uau, eu adorei, parabéns. Mas ué, esse pedaço em branco aqui, mas tem um branco aqui na parte verde. Aí ela diz, exatamente, pai, é pelas notícias que só tendem a piorar. Então, seja, aquela parte que ela pintou de verde está representando justamente o que? A questão das florestas, das vegetações, mas aí ela deixa um pouquinho faltando ali pintar, porque a ação do homem, ó,
vem degradando bastante essas áreas verdes. Aí, professor Armando, é uma coisa triste demais, né? Todo esse processo de exploração que já vem lá de trás, com a chegada dos portugueses, com a questão do pau-brasil, não é isso, professor? Exatamente, né? O português ele vai trazer a lógica capitalista para cá, né? Vocês já ouviram falar nessa palavrinha, né? É importante ir atrás, buscar. O capitalismo ele é um sistema de produção, né? Então ele vai buscar elementos, no caso recursos, para serem utilizados, para virarem mercadorias, por exemplo, né? A gente não nasce precisando de um computador, a gente não nasce precisando de um ar-condicionado, não nasce precisando de uma televisão. São coisas que a gente, dentro de uma sociedade, vai dar uso, né? Então você utiliza o computador para assistir a aula, por exemplo, a televisão para assistir a aula. Então isso é algo de novo, né? Que o sistema capitalista ele vai criando e utiliza de recursos para isso. Beleza, professor? Pronto, Vamos tranquilidade. Aí o slide que chega na tela aí, Belipo, vai falar o seguinte, ó, da população indígena, ó, que eram os habitantes originários do nosso queridíssimo território nacional, quando o território ainda não tinha esse nome. Existiam o quê? Ó, inúmeras etnias indígenas que aqui habitavam e ocupavam os diferentes espaços do território. Beleza? Então a galera chega aqui, tem um povo que ainda não tinha nome, ainda não tinha recebido essa nomenclatura de Índia, não conheciam e ocupavam o espaço, todo aquele espaço territorial, principalmente aqui, ó, na questão litorânea. Mas aí, ó, esses povos foram reconhecidos. Vamos agora saber de onde é que vem toda essa questão do reconhecimento. Olha só que chega aí na sua tela. No nosso território, primeiramente, né, brasileiro, esse número chegava, olha, a 5 milhões de nativos aproximadamente. Mas agora vem aqui, ó, a questão do reconhecimento. Ó. Estatuto do Índio. Aí nós temos aqui um artigo, o artigo 3º desse estatuto, no inciso. Ai, como eu amo falar em inciso, que fala aqui da questão da nomenclatura. Ó. Aí tem a questão do índio, ou então o quê? Ó? Silvícola. Eita lá, é todo indivíduo de origem e ascendência pré-colombiana. Aí você diz, espera aí, professor, pré-colombiana, que é isso aí, está relacionado ao quê? Se lembra lá que antes do... Quem gosta de Filipão, do Pedro Álvares Cabral, Breu, Bril, Brau, teve aquela parte lá que chegou no continente americano, Cristóvão Colombo, então seja pré-colombiano antes de Colombo. Aí nós temos aqui o que? Que se identifica e é identificado como pertencente a um grupo étnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional. Aí ali está a Lei 6.001 do Estatuto do Índio. Então, Professor, me permite um destaque? Diga aí. Vou fazer um destaque aqui, Passa ó. aí. Esse nome silvícola, ele vem de selva, né? De selva. E parece o quê? Com um sobrenome muito comum aqui no Brasil, que é Silva. Então, veja, o sobrenome Silva, ele era um sobrenome dado para quem vinha, ele vem desse termo selva, né? De quem era da selva. Então, é um nome muito comum, né? Porque o nosso país é um país miscigenado. Então, esse nome Silva, ele vem justamente disso aí, de silvícola e de selva. Então, esse sobrenome está relacionado a isso aí. Beleza, professor? Show de bola. Receba o Silva aí, viu? Era só mais um Silva que a estrela. Aí, ó, para os índios, a terra é um bem coletivo, destinada a produzir a satisfação das necessidades de todos os membros da sociedade. Tem o direito de utilizar os recursos do meio ambiente através do quê? Ó? Da caça, da pesca, coleta e agricultura. Nesse sentido, a propriedade privada não cabe na concepção indígena de território, embora o produto do trabalho possa ser individual, as obrigações existentes entre os indivíduos asseguram todos. O que ele quer dizer com isso aqui? Ele quer dizer que, na questão da posse das terras indígenas, eles estão ali, todos têm direito a ela, a caçar, a pescar, a fazer coletas. Já na propriedade privada, né, quando a gente tem aquela
posse, essa terra aqui ela é minha, vai ter esse trabalho individual dentro daquela terra, mas só que aquele pessoal está produzindo visando ao dono daquela terra, visando a quem realmente tem posse daquela terra. Então, ou seja, não é uma coisa coletiva. O trabalho ele é coletivo, mas é visando uma pessoa que ela é dono. Já na questão indígena, não, né? Todos ali cooperam e trabalham para si próprio. Beleza, pessoal? Aí nós temos aqui, ó, no sistema econômico ocidental, já sabe, né? Que somos nós aí, ó, adotado pelos países sul-americanos, a própria terra, a propriedade ó, foi transformada em bem escasso no momento em que passou a ser regida, olha aí, ó, pelo princípio da propriedade privada. Nas sociedades indígenas, isso não acontece, é por isso que a reivindicação, ela é coletiva. Então não tem só aquela pessoa cabeça que manda em tudo, é mais do que o coletivo, as pessoas colaborando simultaneamente ali naquele espaço. Olha os exemplos aqui, ó, de povos indígenas, ó, que nós temos aqui, ó, algumas tribos, ó. Estes índios brasileiros estavam divididos em tribos de acordo com o tronco linguístico, ou seja, com a fala a qual pertenciam. Aí nós temos aqui, ó, os macrogé ou tapuiás, lá na região do Planalto Central, né? Eita, região central do nosso país. Nós temos aqui, ó, os aruaques ou aruac, lá na Amazônia, né? Também naquela região ali temos o que, ó? Caribas, ou se não, Caribe, também na região amazônica. E também nós temos aqui ó, os tupis-guaranis, acho que vocês já ouviram mais falar desse daí, né? Esse é bem mais conhecido, bem mais falado, na região litorânea. Beleza, pessoal? Aí, atualmente, você diz, aí, professor, como é que é essa questão aí, os indígenas estavam aqui, aí chegam os portugueses, começa a exploração, mas os indígenas acabaram, como é que está a questão dos indígenas? Olha só, atualmente, ó, calculam-se que apenas 800 mil índios ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. Aí, dentro desse conjunto aí, nós temos o quê, ó? 305 etnias indígenas e 274 línguas. Aí vocês reparam na tela aí, ó, tá vendo só agora como estão bem mais com um padrão diferente, né? Porque a pessoa tem aquela questão de dizer que o índio, né? Toda aquela questão mística, né? Da roupa, dos trajes dos índios. Mas aí, ó, muitas dessas tribos não vivem mais como antes da chegada dos portugueses. O contato com o homem branco fez com que muitas tribos perdessem a sua identidade cultural. Então, chega um povo aqui diferente, trazendo uma cultura diferente, uma linguagem diferente. Passa muito por aquela questão que o professor falou, né, da miscigenação do povo brasileiro, né, esse conjunto, essa variedade de vários povos que vão aqui se interagindo no nosso território. Aí deu também reflexo na questão dos indígenas, por isso que é muito comum a gente também ver hoje em dia, né, passa nos repórteres, está lá o índiozinho, ó, mexendo no celular, aquela coisa toda, tendo a TV, é justamente toda essa interferência cultural que chegou e entrou naquele espaço indígena, mudando também a sua característica. A identificação cultural permanece, mas mudou a sua característica cultural de convivência, pessoal. Olha aqui alguns exemplos, ó. Olha, tá vendo aí na sua tela, tem até o QR Code para você ir lá acessar o site, ó, que são os povos indígenas com maior população, ó, no leste do Nordeste, acima de 100 pessoas. Aí tá vendo lá aquela bolinha vermelha bem em cima do nosso estado de Pernambuco? São os potiguaras. Mais embaixo ali nós temos também a questão dos chucurus, mas o site traz essas matérias aí, ó, que você vê, ó. Vamos ler essa daqui que está aqui embaixo, bem em cima do gatinho com óculos escuros. Ó, terras indígenas seguem o quê, ó? Barrando desmatamento nas situações de algumas áreas críticas. Olha só outra matéria aqui do lado, ó. Desmatamento em terras indígenas na Amazônia já é algo triplo
do registrado no ano de 2015. Então você vê, né, que a questão das fronteiras agrícolas, né, do desenvolvimento agrícola, do desmatamento, vai também avançando por cima das terras indígenas. A ação do homem, naquele processo, né, acelerado do modelo de produção capitalista, né, que só vai visando o lucro, também vai o quê, ó, avançando por cima dessas terras indígenas. Aí nós temos exemplo na tela, ó, dos nossos queridíssimos xingus, e ali aquela área roxazinha que está marcada ali na sua tela, justamente as áreas que estão em risco, né, no processo de desmatamento. Beleza, pessoal? E tem um QR Codezinho ali para se você quiser ir lá no site, dar uma olhada na matéria e ficar esperto. Beleza, pessoal? E aqui para encerrar, as terras indígenas nas demais regiões do país, ó, 1,25% da superfície das terras indígenas regularizadas situam-se na região sul, sudeste, centro-oeste. E no nordeste do país, 98,75% no estado do Alagoas. Nestas áreas vivem o quê, ó? 554 mil daqueles 800 lá atrás, hein? Indígenas, segundo fontes do nosso queridíssimo IBGE. Beleza, sétimo ano, fica ligado aí nesses aspectos. Percebe lá os de letras que já mudou, né? Vamos transitar. Billy Paul agora vai jogar ele na tela, ó. Chegando aqui, então veja como, mais uma vez, né, a gente deixa claro essa percepção da relação entre o que a gente trabalha com geografia e na sustentabilidade. Então, vejam só aqui o primeiro slide que chega para vocês. Já é uma pintura, estão vendo aí? E essa pintura, ela está mostrando aí, ela está mostrando o quê? Está mostrando uma certa... Você conseguiria relacionar isso à exuberância? Né? Você acha que essa é uma paisagem que tem aí vários recursos naturais, né? A gente tem aí diferentes espécies de árvores, né? Tem vegetação aí arbustiva, vai ter um riachinho passando aí no meio, tem uma garça, um flamingo, uma avezinha aqui também. Então veja, esse é um quadro, né, que representa um quadro que foi pintado aqui no Brasil, né, no século XVI. Então é um quadro que representa a região da Mata Atlântica, como era vista, ó, nesse período que o professor Gilson falou, da chegada dos povos europeus, né, aqui no Brasil. Então, quando os europeus chegaram aqui, eles viram aquela imagem muito diferente, né, paisagisticamente, do que eles estavam acostumados a ver lá na Europa, que é bem mais frio, tem menos iluminação solar, consequentemente, a vegetação vai ser menos exuberante, menos diversa, tá? E eles chegaram aqui e eles acreditavam que chegaram no paraíso. Sério, aquela região ali é o paraíso que se fala na Bíblia, inclusive. Tá entendendo? Então, a partir disso, eles começaram a investigar. Como o professor Gilson já falou, ó, e essa outra pintura mostra pra gente, esse é um mapa português, né, da Terra Brasilis, né, como eles chamavam. Então veja que a área que eles conheciam do Brasil era a área litorânea, né, a área que está relacionada principalmente ao nosso litoral nordestino e uma parte do sudeste. E o que é que vocês conseguem ver aí, meus alunos? Conseguem ver pessoas trabalhando. E que pessoas são essas? São pessoas indígenas. Além disso, conseguem ver também uma caravela, tá? E muitas aves coloridas. Então veja, essa era a visão dos povos europeus aqui do Brasil. No primeiro momento, a gente já falou disso, eles faziam o quê? Eles extraíam principalmente o pau-brasil e outras coisas que conseguiam vender na Europa. Mas eles não tinham aquela vontade de, não, vamos criar um país aí, vamos ocupar essa terra inteira, vamos desbravar. Só aconteceu isso é igual quando tem um crush. Tem um crush, aí a pessoa fica ali naquela, aí não dá bola, aí o crush começa a olhar outra pessoa. Foi a mesma coisa se for o Brasil. A pessoa o quê? Quando perde é que dá valor, professor. Isso é uma realidade. Tem que ser falado. O que acontece? O Brasil, ele estava ali todo exuberante, todo bonito, e os portugueses, não, eu quero saber de ocupar esse lugar não. Aí chegaram os franceses por aqui, aí chegaram os ingleses, chegaram os holandeses e disseram, oxê,
Aí foi quando os portugueses disseram, não, vamos ocupar esse território, né? E aí começaram a desenvolver outras atividades econômicas para desenvolver esse território. A principal delas vai ser a conhecida cana-de-açúcar, né? A plantação de cana-de-açúcar para a produção do açúcar e para ser enviado isso aí para Portugal. Lembrando, meus alunos, não existia, né, uma forma barata de adoçar comida lá na Europa. Então, por isso que o açúcar ele foi algo revolucionário e que deu toda a fama ao Porto de Recife, que era só um porto na época, tá? E onde as pessoas moravam era justamente em Olinda. Então, a capitania de Pernambuco, que vários bairros aqui do Recife eram engenhos antigamente. Né? Vários. A Madalena era um engenho, a Pipucos era engenho também, né? Na Várzea tinha engenhos. Então, veja, várias áreas aqui do Recife eram justamente áreas de plantação, de cultivo, né? Que no primeiro momento utilizaram mão de obra indígena e depois utilizaram mão de obra escrava. Eu vou pedir para a Billy jogar na tela essa imagem aí, chegou, beleza? Então vocês conseguem observar aí, ó, mais uma vez, dando aquela estudada na leitura cartográfica, né? A gente tem aí do lado esquerdo a legenda desse mapa e a gente tem aí, ó, onde está pintado de roxo no mapa, vai ser o lugar de plantação de açúcar. Depois a área mais verde vai ser a área de pecuária, principalmente bovina, tá? A área de mineração só lá no sudeste e a área, observa aí a Amazônia, a área chamada de drogas do sertão. Pessoal, é importante a gente fazer um esclarecimento aqui, veja. Primeira coisa, a palavra drogas, né, ela está relacionada a produtos utilizados para melhorar a saúde, né? Então, por isso a gente vê no dia a dia drogaria, né? Então, são produtos que têm interação química com o corpo. E do sertão, mas professor, o sertão é ali Arco Verde, Ibimirim, Floresta, Cabobró, né? Mas não, o sertão antigamente era uma área deserta, uma área erma, né? Onde tinha pouca gente. Então, lá na Amazônia, eles chamavam também de sertão. Né? Áreas que eram inabitadas era chamada de sertão, beleza? Então, por isso, lá na Amazônia, você consegue ver aqui, estou apontando, essa área era a área de extração desse produto chamado drogas do sertão. Beleza, meus alunos? Deu para compreender isso aí? Então, veja, para o Brasil se tornar economicamente o que ele é hoje, passou por todo esse processo, né, de exploração do território. Então, a cana-de-açúcar, por exemplo, ela é de origem asiática, ela é lá da Índia. Então, os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, eles estavam desenvolvendo uma rota de navegação para a Índia, certo? Daí o que é que acontece? Quando eles passavam por esses lugares, eles saíam trazendo plantas que encontravam lá, né? Uma dessas plantas, por exemplo, são os coqueiros, né? Os coqueiros são de origem africana, para vocês terem uma ideia. E a cana-de-açúcar asiática. Então, quando os europeus conseguem plantar cana-de-açúcar aqui, aí eles passam a se empolgar mesmo, né? E dividir a terra e trazer pessoas para ocupar. Lembrando que, veja o tamanho do território brasileiro, Portugal é bem pequenininho, né? É quase o tamanho de Pernambuco. Aqui eu tenho uma imagem do Recife, né? Da cidade de Recife, como eu falei para vocês. Era só um porto, tá? Não tinha essa visão de ocupação residencial, de criação de uma cidade. As pessoas moravam mesmo em Olinda, por isso que tem essa questão das cidades irmãs e tal. O pessoal de história do Recife com certeza trabalha isso com vocês. Aqui, ó, eu tenho uma imagem do engenho de açúcar antigamente, né? Lembrando, como eu falei para vocês, a primeira mão de obra utilizada foi a mão de obra indígena, que não funcionou muito bem. E aí eles começaram a importar mão de obra africana. Nesse momento a gente vai ter, né, a criação de fato da cultura, né, do comércio, o processo de aculturamento desses outros povos, né, e eles vão começar a falar o idioma português, a professar a fé católica, enfim. Quer dizer que apagou tudo, professor? Não, existe resistência, tá? Mas teve um processo muito severo de apagamento cultural também. Né, que até hoje a gente reflete e pensa sobre isso, que é importante compreender, né, para valorizar o que ainda conseguiu chegar até nós. Então, ó, essa pintura é muito bacana, que mostra
né? Se você observar cada parte dela, vai mostrar, vai ter muito detalhe sobre como era que funcionava um engenho de açúcar, né? Então, você observa aqui, ó, nessa parte superior, você vai ter a casa grande, né? Você vai ter aqui um curral abaixo, e aí a área de produção, né, de moagem da cana-de-açúcar, utilizada principalmente pelo gado, né? O gado vai ser responsável pela moagem. Aqui do outro lado, ó, vai ser os canaviais. Então tem aqui os trabalhadores, né, escravos, trazendo a produção para cá no carro de boi. Então esse quadro é muito interessante sobre essas atividades. Então, destacando aí rapidinho os impactos ambientais que a gente já falou, né, na aula passada: desmatamento, extinção da fauna, queimada, liberação de gases de estufa e esgotamento do solo. Aqui um exemplo para vocês, tá? E os impactos sociais foram tráfico de pessoa, miscigenação e escravidão, coisa que a gente já falou aqui. Beleza? Opa! Então eu vou deixar um desafio rapidinho para vocês. Pesquisar na internet e localizar as etnias indígenas de Pernambuco atualmente e listar os impactos ambientais causados pela atividade humana no meio ambiente. Gilson, dá o teu recado final. Show de bola, pessoal. Até semana que vem, 7º ano. Ó o rostinho aqui ficando por aqui. O rostinho lindo, maravilhosamente. Forte abraço. Valeu, professor Armando. Valeu, queridos e queridas. Um abraço aos colegas professores e professoras. Até segunda-feira que vem. Tchau, tchau.